Olá, hoje vamos analisar um argumento bastante polémico. Trata-se de uma crítica muito forte às mudanças na liturgia católica depois do Concílio Vaticano II. A fonte que vamos explorar defende que essas alterações não foram de todo simples atualizações. Pelo contrário, teriam sido um desmantelamento intencional da tradição. Vamos mergulhar nisso. E tudo começa com esta frase. É uma afirmação fortíssima, não é? João 23 tirou a oitava da Epifania para destruir o Espírito Santo. A ideia central que a fonte nos apresenta é precisamente esta. Uma mudança que parece pequena, quase burocrática no calendário litúrgico, na verdade esconderia uma intenção teológica muito profunda e, nesta visão, claro, bastante destrutiva. Então, como é que se chega a uma conclusão tão grave? A primeira parte do argumento é essencialmente uma acusação direta. A fonte alega que papas recentes não se limitaram a alterar rituais. Não, eles teriam feito isso com um objetivo muito específico: expulsar o Espírito Santo da própria Igreja. Vamos perceber como é que este argumento se desenrola. A tese central é esta, bem direta. As reformas litúrgicas, em especial as que vêm de João 23 e Paulo VI, não foram uma tentativa de renovar a Igreja. Longe disso. Nesta perspectiva, foram um esforço calculado e intencional para enfraquecer a Igreja. E como? Atacando o próprio Espírito Santo, que, claro, segundo a doutrina, é a sua força vital. Ok, então que ações são essas? A fonte aponta para coisas muito específicas. Primeiro, João 23. Ele remove a oitava da Epifania. Depois vem Paulo VI e remove a oitava de Pentecostes. E qual seria o motivo? Segundo esta análise, o objetivo era claro: eliminar estes períodos mais longos de celebração, que eram muito focados no Espírito Santo, para, no fundo, minar a sua capacidade de, como diz a fonte, reerguer a Igreja. E aqui a fonte usa uma metáfora que é francamente muito poderosa. A imagem é do Espírito Santo a dizer: estou pegando minhas malas, estou partindo antes que eles venham aqui me caçar. Quer dizer, é quase como se o Espírito Santo estivesse a fugir, a ser perseguido de dentro da própria casa que o devia proteger. É uma imagem que realmente dramatiza essa ideia de uma expulsão deliberada. Bem, para sustentar uma acusação tão séria, a fonte foca-se no ponto muito específico da liturgia, as chamadas oitavas. E o caso central de todo este argumento é a oitava da Epifania. Primeiro, o que é exatamente uma oitava? É simples. Na tradição católica é quando uma festa muito importante, em vez de durar só um dia, se estende por 8 dias. A fonte sublinha que isto vem lá do Antigo Testamento e que dá uma solenidade, um peso muito maior à celebração. E é precisamente essa solenidade que, segundo o argumento, foi retirada de propósito. E aqui vemos a mudança na prática. De um lado, a tradição, a oitava da Epifania, focada na manifestação da divindade de Cristo. Do outro, o que veio depois do Vaticano II, a festa do batismo. A fonte não só chama esta festa uma invenção, como diz que ela segue uma lógica protestante, alterando completamente o foco teológico. E aqui está o ponto-chave da diferença de significado. É fundamental para o argumento. A Epifania tradicional, o seu foco é a manifestação da divindade de Cristo, ou seja, ele já é Deus e isso está a ser revelado ao mundo. Já a tal festa do batismo, segundo a fonte, corre o risco de passar a ideia de que Jesus se converteu no batismo, aos 30 anos, uma noção que, segundo o argumento, se alinha mais com certas visões protestantes e choca com a fé católica na sua divindade desde sempre. Mas qual seria o objetivo final de uma mudança destas? Bem, a fonte avança com um motivo muito claro. Seria para criar, pouco a pouco, uma liturgia com uma tendência protestante. A intenção, segundo a fonte, era mesmo construir uma liturgia nova sobre as ruínas da antiga. A ideia era criar algo híbrido, sabe? Uma coisa meio católica, meio protestante. Não abertamente protestante, claro, para não chocar os fiéis de imediato, mas com elementos-chave removidos, para subtilmente ir mudando a fé das pessoas com o passar do tempo. E a lógica por trás disto é apresentada em 4 passos bem simples. Primeiro ponto, a maioria das pessoas não aprende a sua fé a ler encíclicas e documentos teológicos, certo? Aprendem na missa, na liturgia. Ponto 2, se é assim, então se mudarmos a liturgia com o tempo, mudamos aquilo em que as pessoas acreditam. E aí entra o ponto 3, a festa do batismo pode implicar essa ideia de conversão, mais protestante. Em contraste, o ponto 4, a epifania tradicional reforça a divindade de Cristo, desde o início, a visão católica. A lógica é bastante direta. E o argumento não para por aqui, ele vai ainda mais fundo. E agora liga estas mudanças litúrgicas a algo muito simbólico: os dons que os reis magos ofereceram. Uma parte, claro, central da celebração da Epifania. Nesta interpretação, os 3 dons não são só presentes. Cada um representa uma virtude essencial para a vida espiritual. A mirra está ligada à temperança, à purificação do corpo. O ouro representa a justiça e a sabedoria espiritual.
E o incenso, claro, simboliza a fé e a adoração. O que a fonte sugere é que, ao esvaziar a Epifania, a liturgia moderna também enfraquece o ensino sobre estas virtudes fundamentais. Portanto, para resumir, a mirra é a mortificação, o ouro, a sabedoria espiritual, o incenso, a vida da oração. Nesta perspectiva, os dons são um verdadeiro mapa para a vida espiritual e cada um deles é um pilar. Um pilar que, segundo a fonte, fica abalado quando a liturgia que os celebra é enfraquecida ou modificada. Ok, então, perante um cenário que a fonte descreve como sendo de destruição, qual é a resposta? Qual é a solução? A proposta passa por outra metáfora muito forte, a do edifício divino. A fonte pede para se imaginar a Igreja Católica como um edifício, mas não um edifício qualquer. Um edifício magnífico, uma estrutura que não foi construída por mãos humanas, mas sim pelo próprio Espírito Santo, ao longo de 2000 anos. E hoje, esse edifício estaria assim, em ruínas. Esta é a imagem que resume a visão da fonte sobre o estado atual da Igreja. As mudanças na liturgia são vistas como um martelo, o ato de demolição que deixou esta estrutura grandiosa em ruínas. E a conclusão final desta linha de pensamento é intransigente. É um ou tudo ou nada. A frase é ou guarda tudo ou perde tudo. Não há aqui espaço para meio termo. Para preservar a fé, seria preciso guardar toda a tradição, doutrina, liturgia, costumes, de forma intacta, integral. Qualquer pequena cedência já é vista como um passo em direção à perda de tudo. E tudo isto nos deixa com uma questão para refletir, que está mesmo no coração de todo este argumento. Até que ponto os rituais que praticamos moldam aquilo em que realmente acreditamos? Seja qual for a opinião sobre este tema em particular, a pergunta, essa fica. É um bom ponto para terminar a nossa análise de hoje.